Livro do Êxodo, por favor, livro do Êxodo, capítulo de número 4. Eu quero ler com você um texto relativamente grande, mas que vale muito a pena a sua atenção. Livro do Êxodo, capítulo 4, do verso 1 ao 16, nós iremos ler. Êxodo, capítulo 4, verso 1 ao 16. A palavra do nosso Deus diz assim: Então respondeu Moisés: Mas, e se não crerem em mim, e nem ouvirem a minha voz, e disserem: O Senhor não te apareceu? Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso na sua mão? E ele respondeu: Uma vara. Então lhe disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e ela se tornou em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara na sua mão. É para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete a mão no peito. Ele meteu a mão no peito, e tirando-a, a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse-lhe ainda: Torna a meter a mão no peito. Ele tornou a meter a mão no peito, e tirando-a do peito, ela se tornara como o restante da sua pele. Se eles não crerem em ti, nem atentarem para o primeiro sinal, talvez crerão no segundo. Se ainda assim não crerem nesses dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca. As águas que tomarás do rio se tornarão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que falaste ao teu servo. Sou pesado de boca e pesado de língua. Disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, e será por boca, e tu lhe serás por Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, é a tua palavra que lemos, e nós cremos que ela é verdade para o nosso coração. Nós cremos que ela tem poder de mudar a nossa vida, de abalar as nossas estruturas, de nos fazer repensar a forma como nós temos conduzido ela. Que o Senhor possa nessa noite mais uma vez nos confrontar, que o Senhor possa mais uma vez nos encorajar, que o Senhor acrescente a nossa fé a partir da exposição da tua palavra. Eu peço a ti que o Senhor me dê graça para pregar com clareza, com lucidez, e que os meus irmãos que aqui comigo estão, que eles estejam atentos, que não se distraem, mas que possam levar tudo aquilo que o Senhor tem para falar para os seus corações, para os seus lares e para as suas vidas. É o que eu oro em nome de Jesus, amém? Pode se sentar, se for possível, dê um aplauso ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero pregar ao coração de vocês sobre este tema,
essa nossa mania de não crer. Essa nossa mania de não crer. Certo é que a incredulidade é um problema humano. Essa dificuldade do homem de crer em Deus, ela é um advento que vem desde o Éden, quando Eva vai ser corrompida pela serpente. Você se lembra que uma das coisas que a serpente vai questionar a Eva é que a serpente pergunta para Eva o que o Senhor disse. E Eva diz o que o Senhor disse, e a serpente desfala o que Eva falou, consequentemente o que o Senhor havia dito. Ou seja, a incredulidade, ela toma conta do coração de Eva, fazendo com que ela não acredite mais no que o Senhor falou. Isso é um problema. E por toda a Bíblia nós vemos isso. A Bíblia é recheada de histórias de homens famosos, referenciais para a nossa vida, mas por diversas vezes eles têm as suas recaídas. Por diversas vezes eles apresentam dificuldade de crer no Senhor. Por isso, a Bíblia ela é tão atual, porque as narrativas da Bíblia faz com que nos identifiquemos. Nós lemos as histórias bíblicas e, embora apresentam um outro contexto, uma outra época, uma outra cultura, nós olhamos para as histórias bíblicas e pensamos, poxa vida, parece que eu sei bem o que esse homem está passando. Parece que eu sei bem o que essa mulher está passando. Porque essas histórias apontam para momentos e etapas da nossa história. E esse período que estamos vivendo, na pandemia, algumas pregações que eu tenho pregado aos irmãos, o objetivo delas é que seja uma oportunidade para a nossa fé ser alimentada. Esse momento de pandemia tem sido um grande teste para provar o nosso coração e a nossa fé, como anda a nossa crença no Senhor. É uma oportunidade para amolarmos o facão, para afiarmos a espada, para percebermos se o caos não tem apontado as falhas da nossa crença. Por isso, meus irmãos, essa pregação aqui hoje, ela tem o objetivo de fortalecer a nossa fé em tempos difíceis. Esse momento do contexto bíblico é um cenário assim, é um momento difícil para a nação de Israel. O contexto aqui fala exatamente disso. Mas para que eu chegue no capítulo 4, eu preciso te mostrar ou fazer com que você entenda tudo o que envolve a narrativa do capítulo 4. Você sabe muito bem que o livro do Êxodo, que é o livro da saída do povo do Egito, ele começa falando de um faraó que não temia a Deus, um faraó que não conhecia José, que começa a perseguir o povo, que começa a matar o povo de tanto trabalhar, e esse povo hebreu cresce na terra do Egito, ele manda assassinar as crianças, e aí entra em cena a história do nosso herói. No capítulo 2, quando é dado esse decreto pelo faraó, de que todas as crianças abaixo de 2 anos deveriam ser assassinadas, uma mulher chamada Joquebede engravida. E engravidar naquele tempo era um perigo, era um risco enorme. Mas essa mulher, ela vai engravidar e ela vai levar essa gravidez até o final, corajosa que é. E quando ela tem esse menino, a Bíblia nos diz que ela esconde o menino por 3 meses. Mas esse menino, quando cresce, e 3 meses já começa a fazer as suas gracinhas, né, quem sabe, os seus barulhinhos mais altos, não tendo mais jeito de escondê-lo, e segundo alguns estudiosos da história bíblica, era comum que as guardas de Faraó passavam de casa em casa para verificar se tinha ali algum bebê. Ela, temendo isso, ela tem uma iniciativa. Ela pega o seu filho, coloca ele num cesto, e leva esse menino para um rio, o rio Nilo. Esse rio Nilo cortava todo o Egito, e ele era recheado, lotado, abarrotado de crocodilos. E essa mulher, num ato de crença, acreditando no cuidado do Senhor, ela deposita o seu menino de 3 meses naquele rio. Interessante é, meus irmãos, que naquele mesmo dia em que ela faz isso, está acontecendo uma outra situação incomum no rio Nilo. A filha do faraó, a princesa do Egito,
ela está indo ao rio Nilo para poder se banhar. Isso não era comum. Talvez você ache que a princesa tinha um costume de ir ao Nilo. De forma alguma. Acabei de te dizer que o Nilo era cheio de crocodilo. O que uma princesa ia estar fazendo lá? Ela tinha piscinas no palácio do faraó. Ela não tinha que estar ali. Mas por um motivo específico. Exatamente no mesmo dia em que Moisés é colocado no Nilo, está ali também a filha de Faraó para se banhar. O texto diz que ela encontra aquele cesto, e no momento que ela encontra aquele cesto, sem saber o que fazer com aquela criança, a irmã de Moisés aparece em cena, devia ter os seus 12 anos de idade, e ela dá uma recomendação para aquela princesa, dizendo: olha, o menino é hebreu, a princesa percebe isso, eu acho interessante que ele seja entregue a uma mulher hebreia para criá-lo. E o texto diz que essa princesa, filha do faraó, diz para aquela menina: então vá, leve o menino para uma mulher hebreia, para que essa mulher hebreia crie esse menino como se fosse o seu filho, e depois de algum tempo ele será devolvido. E essa menina, Miriam, pega e leva para a mãe de Moisés. A mãe dela era o seu irmão. Olha essa história, o cuidado de Deus. Quantas vezes Moisés não deve ter ouvido essa história? Você imagina? Ele crescendo, sendo criado pela própria mãe, e a mãe contando: meu filho, e aconteceu assim, eu coloquei você no cesto, e aí Deus, de uma forma miraculosa, te trouxe de volta para casa, e eu não precisei mais te esconder. Quantas vezes, quem sabe, Moisés não escutou essa história, de que ele era um menino especial, de que tinha algo acontecendo em volta da sua vida. Esse menino certamente cresce ouvindo isso, e ele é tão especial que ele vai para o palácio. Ele cresce também dentro da cultura do faraó, com todas as benesses de se morar num palácio. Porém, o texto sagrado diz que chega num momento em que ele sai para dar uma volta, ele vê um hebreu apanhando, é irmão dele, irmão no sentido de sangue, o mesmo povo, e ele assassina o egípcio. O faraó deseja matá-lo e ele tem que fugir. E aí, eu olho para esse cenário, e quem sabe nesse momento que ele tem que sair fugido do Egito, o que passa na cabeça dele? A vida parecia estar acabando. A história do menino que parecia ser especial, a história do menino que desde o seu nascimento parecia ter um cuidado a mais de Deus, essa história parece estar escorrendo pelos dedos. Parece que não vai se cumprir o que tem de se cumprir. Olhe para cá, o texto diz que ele recomeça no deserto. Ele se casa com uma mulher chamada Zípora. Ele tem filhos e ele reconstrói a sua história. Aí, meus queridos irmãos, até aqui eu dou uma pausa para te perguntar: será que só até aqui Moisés já não tinha motivo suficiente para nunca duvidar de Deus? Para nunca duvidar que Deus tem poder de fazer o que Ele quer fazer? Certamente por essa história miraculosa, de alguém que está do lado de crocodilo sendo uma criança, de alguém que volta para a mãe, de alguém que mora num palácio, de alguém que foge e recomeça a vida. Será que aqui não tem conteúdo suficiente para que a fé desse homem jamais seja abalada? Sim, tem. Mas ainda assim, no capítulo 3 do Êxodo, ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, até que ele sobe ao Monte Horebe, e ele vê lá dentro do monte, uma espécie de um buraco, uma caverna, uma sarça que ardia e não se consumia. Ele entra para ver o que estava acontecendo, porque era comum a sarça arder, mas não era comum ela não se consumir. Aquele homem entra e é Deus que está falando com ele. É Deus dizendo para ele: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. É Deus que o chama pelo nome. Eu olho para essa história e aqui ele tem 80 anos. E durante 80 anos não é que Deus não estava lá, Deus sempre esteve lá. Nas entrelinhas, por detrás da cortina, Deus sempre esteve presente. Deus estava no Nilo, Deus estava no palácio, Deus estava na casa de Joquebede,
Deus estava no recomeço da sua história, mas aqui, nesse momento, no deserto, talvez seja a hora que Deus entende que o deserto é o melhor lugar para uma revelação mais profunda. Eu acho isso fantástico. Deus entende que a representação do deserto é o momento onde precisa acontecer uma manifestação mais intensa. Essa é a hora. O deserto é o lugar da manifestação intensa. E Deus aparece. E Deus começa a dizer. E Deus começa a falar, porque Deus é assim. Deus, Ele está conosco. Ele está conosco na providência, nas entrelinhas, por detrás da cortina. Mas há um momento que Deus, Ele entende que a sarça precisa aparecer, para chamar a nossa atenção, para nos trazer para junto dEle. Tudo vai indo bem. Deus vai falando os seus planos. Deus vai dizendo, eu ouvi o meu povo. Deus vai dizendo, eu vou livrar o meu povo. Eu sou o Deus do pacto. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Tudo está indo lindo. Eu vou livrar. Aí no capítulo 3, no verso 11, Moisés fala. Sabe o que ele fala? Ele diz assim, Senhor, mas quem sou eu? O senhor acha que eu vou conseguir? O senhor acha que eu vou dar conta? A incredulidade ainda estava lá. A gente pode ter experiências. A gente pode ver a sarça arder. Mas muitas vezes a incredulidade permanece no nosso coração. A gente ainda continua duvidando. Mas ainda bem que Deus não é como a gente. Porque se fosse a gente ia dizer, oh, você está brincando comigo, Moisés? Você está brincando? Eu estou num discurso aqui maravilhoso, dizendo que eu sou o Deus do pacto, dizendo que eu sou o Deus de Abraão, que eu ouvi, que eu vou... E aí, quando é para você entrar em cena, quando é para você entrar no jogo, como aquele funcionário que está muito tempo desempregado, parado, e quando é contratado, fala para o chefe, eu começo hoje. Ao invés de Moisés estar com um coração cheio de ímpeto, de desejo, ele diz assim, será que eu vou dar conta? Sabe, meus irmãos, Moisés parece refletir muito a nossa história. A gente vai vendo Deus, experimentando de Deus, desejando a hora de Deus, e quando essa hora chega, a gente diz assim, será que eu vou dar conta? Será que é comigo mesmo que Deus está falando? Será que é comigo mesmo que Deus está contando? Meus queridos irmãos, chega o capítulo 4. Deus, na sua paciência, ao ouvir a resposta de Moisés, ele ainda continua falando, falando e falando. Aí chega o capítulo 4, o texto que lemos. É a hora que Moisés volta a falar. De novo. A primeira fala dele, ele manifestou incredulidade. Aí, quando ele volta a falar, você pode achar que o coração dele mudou, porque Deus continuou insistindo que ia fazer. Aí o capítulo 4, verso 1, é o que lemos. Quando ele diz assim, ó Senhor, tá bom, o Senhor está falando que eu dou conta, mas e eles? Será que eles vão acreditar? Eu vejo que Moisés está constantemente colocando empecilhos para Deus. Dizendo, Senhor, tem um problema aqui que o Senhor não está percebendo. Será que eles vão acreditar? Sabe o que eu acho interessante? É que a preocupação deveria ser de Deus. Porque trata-se do plano de Deus. Trata-se do propósito de Deus. Trata-se do poder de Deus, do povo de Deus. Trata-se de Deus agindo. Mas quem está preocupado do povo não crê é Moisés. Não é Deus. Deus parece estar enxergando e enxerga de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Por vezes, somos assim. Por mais que Deus em muitos momentos nos encoraja, nós continuamos relutando. O nosso coração parece ser duro demais, a ponto de nem mesmo uma sarça ardente ser capaz de derretê-lo. Coração duro, que Deus vem, que Deus fala, que Deus encoraja, e a gente continua colocando empecilhos. Mas Deus continua paciente. Deus faz uma pergunta retórica. Você acha que Deus não está vendo o que está na mão de Moisés? Ele diz assim, o que você tem na mão, Moisés? Ele diz uma vara. Joga essa vara no chão. A vara aqui é um cajado de pastor. Normalmente era um instrumento que era utilizado para
trazer as ovelhas, ou para afastar as ovelhas, ou para afastar os predadores. Essa vara normalmente ela era velha, ela era seca, ela era simples. Aí Deus diz assim: joga ela no chão. E quando ela cai no chão, ela vira uma serpente, ao ponto de Moisés fugir dela. Olha isso. A vara é seca, a vara é velha, mas na mão de Deus vira um sinal para provar a fé. Eu acho isso tão fantástico, porque é uma metáfora do próprio Moisés, porque ele é velho, ele é seco, ele não tem fé. Aí é Deus dizendo: quando eu entro, não tem problema ser velho, não tem problema ser seco. Quando eu entro, o milagre acontece. Eu faço os meus sinais. A metáfora aqui é Deus nos mostrando que o objeto é simples, mas é Deus que faz acontecer. É Deus nos mostrando que os homens são simples, mas é Deus quem vai usar. É Deus nos remetendo a uma funda que é pequena, mas é Deus que derruba Golias. É Deus nos mostrando, meus irmãos, que a questão não é o objeto, é o Deus que usa, é o Deus que levanta. Ainda assim, o texto diz que Deus insiste num segundo sinal. Ele fala: Moisés, põe a mão no peito. E quando ele põe a mão no peito, o texto diz que a mão dele fica leprosa, branca como a neve. A lepra, você sabe, era uma doença terrível do mundo antigo. E ela era uma doença de longa duração. Ela era uma doença que, quando a pessoa era afetada por ela, ela era tirada do convívio social. Rapidamente, instantaneamente. Mas a duração da lepra, se não fosse para a vida inteira, se não acontecesse uma intervenção divina para curá-lo, era algo para a vida toda. O texto diz que ele coloca a mão no peito, tira, ela está leprosa. E Deus diz: volta com ela para o peito. Na hora que ele tira, a mão está igual. Deus fala: se não acreditar no primeiro sinal, vai ter que acreditar no segundo sinal. Deus está mostrando o quê? Que Ele está acima das coisas naturais. Que Ele é o Senhor do tempo. Que Ele é o Senhor sobre as enfermidades. Que Ele domina tudo e todos. Ele vai dando sinais. Porque os homens são assim, Deus sabe. Os homens são desejosos por sinais. Os homens querem isso. Você se lembra quando os homens vão chegar para Jesus dizendo: se o Senhor nos der um sinal, nós vamos acreditar. E ele diz: não vai ter sinal nenhum. Não vai ter sinal nenhum. Porque os homens querem isso. E aí Deus, sabendo disso, Ele vai dando sinal, até dar um terceiro sinal. O texto diz que Ele fala: agora, quando você chegar lá, você pega a água do rio, joga ela no chão, na terra seca, e ela vai virar sangue. Sabe o que é isso? Essa é a primeira praga. A primeira praga de Deus sobre o Egito é transformar a água em sangue. É Deus mostrando que quando Ele precisa ficar dando sinais, Ele começa a apontar para juízo. Perceba que o último sinal dele já tem ligação com o juízo que virá. É Deus já esgotando a sua paciência. Aquele que é longânimo dizendo: opa, se continuar nessa de ficar me provando, me testando, deixa eu dar um sinal para começar a entender. Nessa hora, você vai achar assim: Moisés vai acreditar. Agora vai. Aí ele entra com uma outra desculpa. Ele diz: mas Senhor, eu não sei falar. Eu sou pesado de língua. E talvez você já ouviu muitas coisas na interpretação desse texto. Pesado de língua. Alguns dizem que ele era gago. Outros dizem que ele era alguém bruto. Alguém que falava coisas duras. Não é isso. O problema dele aqui, na versão que eu li, é a que fica mais clara. Ele diz: eu não sou eloquente. Ele tinha dificuldade com o dialeto. Ele saiu do Egito há 40 anos. Então ele agora tinha dificuldade para se comunicar. Ele não tinha mais essa clareza, essa facilidade para se comunicar. Então ele coloca esse outro empecilho. E aí agora Deus perde a paciência. Entre o verso 14, o texto diz: e Deus se irou contra Moisés. Meus queridos irmãos, eu caminho para concluir. Eu preciso te fazer pensar. Eu não sei como anda a sua fé nesses tempos difíceis. Mas o Deus que cuidou de Moisés no Nilo, que guardou Moisés, é o Deus que nos guardou até aqui. Se nós chegamos até aqui, é porque Deus nos trouxe até aqui.
Deus já nos deu provas suficientes de que Ele pode, de que Ele faz, de que Ele livra, de que Ele cuida. Deus já nos provou isso ao longo da nossa caminhada. Mas, meus irmãos, quem sabe hoje você está aqui. E embora você tenha um histórico de cuidado de Deus na sua vida, mas hoje especificamente, você está aqui temeroso. Embora Deus te livrou no Nilo, embora teve um tempo no palácio, embora Deus deu uma virada na sua história, de forma que você voltou para casa, embora isso aconteceu, como Moisés, é natural que você desacredite. Mas como Moisés também, é natural que Deus te encoraje. É natural que nós tenhamos essa mania de não crer. Mas Deus também tem uma mania de insistir para crermos. Deus insiste, Deus não desiste. Na primeira vez que Moisés reluta, Deus poderia ter dito: eu esperei 80 anos para ter essa conversa. E agora você vem com esse papo? Mas não. Graças a Deus que Deus é insistente. Graças a Deus que na nossa incredulidade, nos nossos erros, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, Deus continua insistindo conosco. Eu oro a Deus para que a paciência do Senhor não se esgote conosco. Eu oro a Deus para que você não precise ficar pedindo e pedindo e pedindo sinais para você acreditar que Ele é com você. Que você saia daqui crendo que Ele te trouxe até aqui, que Ele guardou você até aqui, e não há por que duvidar que Ele não continuará com você até o final da sua história. Se coloque de pé em nome de Jesus, deixa eu orar por sua vida. Feche seus olhos. Quando Jesus Cristo é anunciado pelo profeta Isaías, e Jesus Cristo é confirmado nos evangelhos, um dos nomes que é dado a Ele é Emanuel, o Deus conosco. Deus nos trouxe aqui nessa noite para falar com a gente que Ele sempre esteve conosco, nas entrelinhas, por detrás da cortina. Deus esteve conosco na hora do desemprego, na mesa de cirurgia, no velório, quando a gente perguntou cadê o Senhor, Deus estava lá. Deus sempre está. O Deus do Nilo, o Deus do palácio, o Deus do deserto. Quem sabe seja aqui hoje a noite do Monte Horebe, onde Deus diz assim: olha, eu tenho falado por detrás da cortina, mas em tempos difíceis eu preciso falar face a face, numa sarça que arde. Que essa seja a noite de ouvirmos a voz do Senhor, quando Ele nos chama pelo nome: Moisés, Moisés. Deus chama Moisés para se aproximar. Com seus olhos fechados, eu quero convidar você a fazer essa oração, a dizer ao Senhor: Senhor, chama o nosso nome aqui hoje, Senhor. Tantas pessoas, Deus, que têm vivido a sua vida cristã, que têm sobrevivido, Senhor, que estão aí, mas não sabe o motivo, não sabe o porquê, não sabe para quê. Pessoas que sabem que a mão do Senhor está ali, mas ainda não teve o momento do Horebe, onde as coisas se esclareceram, onde Deus fala: eu preparei tudo para agora, para esse dia. Faz isso, Senhor. Quem sabe aqui hoje no culto, quem sabe no nosso lar, quem sabe durante essa semana, que a gente possa ouvir a voz do Senhor, Deus nos chamando, e que seja um ambiente de tanta glória e santidade, ao ponto de ouvirmos o Senhor: tira a sandália dos seus pés, e os nossos joelhos se prostrarem, e nos levantarmos entendendo o porquê de tudo isso. Faz isso, Senhor. Faz isso sobre o coração deste homem, sobre o coração desta mulher. Faz isso sobre o meu próprio coração, Deus.
Não nos deixe, Senhor, passar por essa vida sem encontrar sentido nela. Não, não, Senhor. Não, não, Senhor. Não, não. Não, Senhor, faz isso. Ainda que essa mania nossa, Deus, de não crer, essa mania nossa de não querer acreditar, que caia por terra a nossa incredulidade aqui nessa noite. Que saiamos daqui convictos de que Deus falou com a gente. Era Deus lá no Lilo. Não foi o crocodilo que ignorou o cesto. É você quem sabe na sua história. Não foi porque o carro freou, não foi porque a arma falhou, não foi porque o seu organismo suportou, não foi por isso. Era Deus lá, era Deus lá. Foi Deus que segurou seu casamento, foi Deus que segurou a sua casa, foi Deus que segurou no momento de escassez. Era Deus lá, era Deus lá. Era Deus por detrás da cortina. Mas hoje aqui é onde Deus fala: agora eu quero olhar nos seus olhos. Ah, Senhor, aplica isso no nosso coração. Aplica isso no nosso coração. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor no seu lugar? Em tempos de crise, é tempo de fé. Que sejamos esses, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos em posição de receber. Graças te damos, Senhor, por essa noite. É tão pouco tempo, Senhor, diante da majestade da tua glória, Senhor. É muito pouco, Senhor. Por isso eu te peço, não deixe o culto acabar no nosso coração, não, Senhor. Que a gente vá embora daqui se alegrando, conversando, comentando sobre o que o Senhor fez aqui hoje, Pai. Faz isso, Deus. Dai-nos uma semana abençoada, guarda a nossa casa, guarda o nosso trabalho, livra os nossos familiares, guarda os casamentos, guarda os filhos, as nossas crianças, os nossos idosos que não têm podido participar. Guarda, Senhor, guarda, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. E dê um aplauso ao Senhor Jesus.